Olá pessoal, sejam bem-vindos à disciplina de Desenho 2 e Informática Aplicada 2. Hoje nós vamos começar essa primeira aula com a parte 1, que é a apresentação do SolidWorks, onde ficam cada uma das suas ferramentas e demais opções, né, que existem no software. Para iniciar uma nova peça ou um novo projeto, nós vamos poder clicar aqui em novo ou ir aqui em arquivo e também clicar em novo, tá? É uma dessas duas opções. Aqui nós temos vários tipos de peças, né? De arquivos que nós podemos montar. Podemos começar com uma parte, podemos começar também com uma montagem ou com a parte 2D. Como nós estamos iniciando, né, nós vamos começar fazendo a parte. A sequência é essa aí. Vamos fazer as partes, vamos fazer as montagens das partes e depois transformar cada parte ou cada montagem numa visualização em 2D para fazer cotação, para fazer desenho esquemático, vista explodida, vista de conjunto e assim por diante. Tá bem? Então vamos clicar aqui em parte e OK. É bem provável que vocês não tenham alguns desses aqui, né? Porque dá para fazer uma configuração desses arquivos também. Agora abrir o computador, né? Para aqueles que já viram os vídeos, né, do OnShape, aqui também tem uma particularidade, né? É muito parecido, né, os dois softwares, tá? Mas aqui, ó, nós temos a aba esboço, onde nós temos as principais geometrias, né, para serem executadas no esboço, para depois nós utilizarmos os recursos, tá? Então aqui aparece só dois recursos porque eles conseguem ser eles têm opções internas, né, que podemos executar o próprio sólido sem utilizar o esboço, tá? Mas eu indico sempre fazer o esboço, porque depois vocês podem modificar ele de certa forma. Depois ainda tem a parte de superfícies, né? Espero que nós possamos atingir aqui na nossa disciplina, né? Mas principalmente chapa metálica, tá? Então nós vamos começar aqui com esboço, recursos e depois para chapas metálicas e por fim superfícies se tivermos tempo para isso. Aqui na nosso lado esquerdo nós temos os features, tá? Nós vamos acompanhar aqui os planos, tá? Nós podemos fazer a edição de materiais, tá? Algumas opções nós não vamos ver, né? Porque vocês podem depois, mais adiante, com uma boa experiência, trabalhar eles. O intuito aqui é fazer um apanhado geral, né? Para que vocês possam iniciarem, né, nessa carreira de desenhistas, tá bem? Aqui também tem alguns comandos, né, que facilitam a visualização, tá, das peças. Aqui na parte superior é processamento de arquivos, então vocês podem abrir um arquivo novo, abrir algum outro arquivo que vocês já executaram, algum recente. Então aqui tem vários arquivos recentes. Vocês podem ir direto para criar desenho, criar uma montagem da peça que está aberta, salvar os documentos, imprimir e assim por diante, tá bem? Então tem várias outras opções dentro aqui. Também tem os comandos mais rápidos, né? Falei para vocês aqui também pode ser utilizado como a abertura de um novo arquivo, abrir algum arquivo, salvar, imprimir, tá? Nós vamos trabalhar também um pouquinho com as opções mais adiante, né, para vocês conseguirem configurar o software de alguma forma, tá? Eu vou colocar aqui em médio, né, que aí vocês vão conseguir visualizar melhor os ícones, né, no vídeo de vocês. Ele pega uma área maior também
da nossa área de trabalho, mas pelo menos vocês vão conseguir visualizar melhor, tá? Poderia também utilizar um tamanho maior, mas aí alguns textos vão ficar cortados, tá? No vídeo para vocês. Bom, então, rapidamente, essa é a apresentação, né? Nós vamos começar então com a geração de um sólido bem básico, né? Através de esboço e recurso, tá? Então, para isso, vocês vão clicar aqui em esboço, tá bem? E depois nós vamos pegar aqui são vários tipos de retângulos, né? Nós vamos pegar o primeiro aqui, que é o retângulo central, tá? Que ele dá para ver aqui pelo próprio ícone dele, né? Ele começa pelo centro e finaliza pelo canto. Bom, já de início tem uma mensagem aqui para nós que nós temos que selecionar o plano que nós vamos executar, tá? Como é o primeiro esboço, né? Nós temos que selecionar um plano, mas depois nós podemos utilizar também as faces do nosso sólido que foi construído, tá? Então, eu vou começar aqui com o plano de topo, tá? Então, cliquei aqui. Eu posso chamar esse plano, né, para ficar perpendicular para mim, para minha visualização. Eu posso vir por aqui, tá? Esse, para quem já iniciou lá no Onshape, ele é da mesma forma. Eu posso clicar aqui e selecionar, tá? No Onshape ele aparece aqui do lado, tá? Para nós aqui, nós temos um comando que vai facilitar muito, né? Um comando do teclado. Vocês podem dar o comando Ctrl 8. E aí qualquer plano que vocês tenham utilizado para fazer o desenho, vocês podem dar esse comando, Ctrl e o número 8, tá? Eu indico sempre para vocês começarem um projeto sempre utilizando a origem, tá? Porque a origem é um ponto fixo no espaço, tá? Então vocês não vão precisar colocar muita informação, né, muito dimensionamento ou relações no desenho, né, no esboço de vocês, se vocês começarem por ele, né? Então, mesmo que for uma circunferência, ou for um retângulo de canto, ou for uma linha, sempre iniciem pela origem. Ou, se não for iniciar, alguma parte da peça deve estar em contato com a origem, tá? Porque a origem é uma parte fixa. De outra forma, vocês vão ter que fazer algum tipo de fixação, algum tipo de bloqueio, né? Para que o teu esboço tenha uma distância em relação à origem, para que o esboço fique na cor preta, né? Quando ele ficar o esboço preto, ele fica fechado, né? Ele fica concluído. Então, vou fazer meu retângulo aqui. Notem, o esboço está em azul, tá? Agora que eu vou começar a colocar algumas outras relações. Para colocar as relações, aliás, as dimensões, né? Eu vou vir aqui em dimensão inteligente, tá? Tá aqui do lado. Então, eu vou clicar aqui. Depois eu vou clicar na linha que eu quero dimensionar e clicar novamente para abrir a janela de modificação da dimensão. Eu vou colocar aqui um valor de 100 milímetros, dá um Enter. Notem que já tem duas arestas que ficaram na cor preta, porque elas não conseguem mais se mover. E agora eu vou dar uma outra medida. Vou colocar aqui um valor de 50 milímetros. E um Enter. Tá? Notem que o esboço ficou preto. Agora nós podemos ir direto para o recurso. Tá? Então vamos clicar aqui na aba Recurso e vamos fazer um ressalto. Agora vamos colocar uma medida aqui, tá? Então, eu vou utilizar aqui uma medida de 50 milímetros, tá? Mas aqui dentro, só para vocês identificarem, né, mais adiante, nós vamos utilizar outras opções. Nós temos aqui o cego, né, que é esse que nós vamos colocar uma medida cega, uma medida
única, né? Tem até um vértice. Nesse caso, nós precisaríamos clicar, selecionar um vértice, né? É esse espaço que vai aparecer o vértice. Como nós não temos nada aqui que se apresente, a não ser esse sólido que nós estamos fazendo, nós não temos como selecionar nenhum vértice. Nós temos ainda a opção até uma superfície, também não é o caso, não tem nenhuma superfície para selecionar. Offset até a superfície. Depois nós temos até um próximo corpo, até um corpo que tem aqui mais adiante da própria peça, né? Ou plano médio, que aí ele vai aumentar para os dois sentidos, né? Mas agora de início vamos utilizar só o cego, tá? Vamos colocar o valor de 50 milímetros. Mais uma opção, nós podemos ainda fazer uma inclinação, tá? Nessa extrusão. Vou clicar aqui, ó, vou aumentar o grau de inclinação. Vocês podem ver que ele está inclinando todas as faces no mesmo ângulo, né? Que é esse ângulo de 8 graus. E ele pode ser tanto para dentro quanto para fora. Tá? Então tem essas duas opções, para dentro e para fora. Para tirar essa seleção, né, de inclinação, é só clicar no ícone aqui, ó, que tem do lado. Se eu clicar, ele retorna para ficar com as faces todas paralelas. Ainda tem uma segunda opção, que é manter uma segunda direção. Tá? Eu consigo colocar uma outra direção. Eu tenho uma direção que está aqui, que eu posso mudar. Até vou clicar aqui para vocês verem. Eu posso modificar clicando nessa seta que tem aqui do lado. Né? Notem que eu consigo inverter para onde vai ser feita a extrusão do material. E aqui na segunda direção eu consigo colocar uma outra medida, né, de extrusão, tá, no outro sentido. Na verdade aqui deveria ser sentido e não direção. A direção é a mesma. O sentido é que é para cima ou para baixo nesse caso. Que também pode ter uma inclinação. Tá? E tem ainda um tipo de recurso fino que ele vai, vou tirar aqui a direção 2, ele pode aumentar para as laterais. Tá? Notem que eu consigo aumentar para a lateral, então ele vai fazer um outro tipo de sólido. Tá? Ele não vai fazer essa parte central, agora ele vai fazer o recurso fino aqui, né? Ele vai aumentar como se fosse uma borda. Tá bem? Também uma forma de fazer alguns tipos de geometrias, né? Facilita bastante porque vocês vão colocar o vão interno, a medida do vão interno, e aí depois ele vai ser construído por fora. É bem interessante também essa opção, né? Tá, então vou tirar aqui recurso fino, na verdade era só para demonstrar para vocês, e vou deixar os 50 milímetros. E aqui, ó, vou dar um OK. Feito isso, vai ficar construída a minha peça, né, de forma tridimensional. Eu até vou colocar branco aqui, que eu acho que vai facilitar a visualização de vocês. Posso botar um branco simples aqui. Aí o fundo fica branco, né, fica mais fácil para visualizar. Muito bem, então vamos fazer agora um outro recurso, né? Para isso vamos selecionar uma das faces. Eu vou selecionar essa face aqui, tá? Vou dar um comando Ctrl 8 ou simplesmente posso, como eu já havia comentado, eu posso navegar aqui pelo cubo, né? Que tem as visualizações. Ó. Vou clicar aqui, ó. Tá? É a mesma coisa, tá? Como vocês podem ver, ela já está selecionada, ela está em azul. Se eu clicar fora, vocês vão ver que ela vai perder a seleção. Mas a face, ela tem que estar sempre selecionada para começar um esboço, porque daí ele já vai identificar que é nessa face que será executado o esboço para depois um recurso. Eu vou fazer uma circunferência, tá? Aqui, ó, círculo. Utilizando o quê? Utilizando aqui a minha origem, tá? E agora vou colocar uma medida. Perdão, acabei não clicando. Agora sim.
Então, vamos colocar a medida, tá? Então, fiz o esboço, peguei a dimensão e agora eu vou colocar uma medida. Medida de 25 milímetros. Tá? O que vocês podem notar é o seguinte, como eu selecionei, né, a origem, né, como ponto central, a origem já é fixa. Por isso que, só colocando a medida, a borda aqui, né, vocês já podem ver que ela ficou preta. Então o esboço tá definido, tá? Porque ele pode ser esboço definido, subdefinido ou superdefinido, tá? Então nesse caso aqui ele está totalmente definido. Onde é que vocês podem achar essa mensagem também? Aqui embaixo, ó. Tá? Quer ver que eu vou apagar aqui a medida e vocês vão ver que ele vai mudar o texto que vai ficar aqui embaixo. Espera aí, não apaguei nada aqui. Agora sim. Ó, subdefinido. Tá bem? Então, se eu colocar uma medida, vou colocar essa medida de 25 mm de novo. Coloquei. Agora eu vou tentar colocar uma outra medida, só para vocês entenderem qual é a mensagem que vai aparecer aqui, tá? Vai ficar sobredefinido. Bom, vou dar um OK. Apareceu um erro para mim, né? E aí o programa ele deixou em cinza, tá? Vocês podem ver que ele deixou em cinza aqui, porque essa aqui é uma cota que não está ativa, tá? Ele não ativou essa cota porque ela não é necessária. Se eu já cliquei aqui na origem e coloquei a dimensão de 50, com certeza vai ser 25, tá? Então eu posso remover essa dimensão. Ó. O que ela diz aqui, ó, a dimensão selecionada é acionada, seu valor pode ser alterado, tá? Vou apagar ela aqui, que ela não vai fazer diferença nenhuma para mim. Bom, feito isso, então dá para ver vou girar aqui, né? Para girar é só vocês clicarem com a bolinha do mouse ali, o scroll do mouse, e aí vocês conseguem ter uma visualização melhor. Agora, para quem é usuário do OnShape, a parte do corte extrudado ele fica aqui junto, né? Ele é uma opção dentro da extrusão, tá? Aqui no SolidWorks ele é separado, tá? Então nós vamos clicar aqui para fazer um corte. No corte também existem algumas opções muito parecidas com a extrusão, tá? Nós temos cego, passante ambos, tá? Esses dois são novos, né? São duas opções que só tem aqui no corte. Tem até o próximo, até o vértice, então aqui começa a ser muito parecido, né? Até a superfície, offset superfície, até um corpo e plano médio, tá? Então muitas dessas opções aqui são bem parecidas. Eu poderia colocar cego aqui, tá? É 50 milímetros, eu sei disso, né? Nós extrudamos. Mas se eu aumentasse essa peça, né? Se eu aumentar a peça, ele vai ficar em 50 milímetros, tá? Essa extrusão. Se eu botar passante, independente do tamanho que eu colocar, se eu tiver que editar esse valor aqui de 50 milímetros, né? Ele vai ser passante. Quando retornar aqui, ele vai ser passante, tá? Eu vou até fazer essa visualização para que vocês entendam que sempre que for passante, utilizem passante, tá? Eu cliquei aqui em OK, agora eu vou fazer o que? Eu vou editar essa minha extrusão, tá? Eu vou colocar 60 e dar um OK. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver, ó, não está perfurado. Então, é isso que eu comentei com vocês. Se vocês forem executar um tipo de corte extrudado, tá? Vocês
tem que imaginar se ele possui um tamanho, né? Ou se ele pode ser passante. Tá? Então, para fazer essa modificação, como é que eu faço? Eu venho aqui, clico no botão direito, tá? E venho nesse primeiro ícone aqui, ó, editar recurso. Clico aqui e modifico a opção para passante. Tá bem? Feito isso, dou um OK. E agora sim, ó, tenho ele passante, tá? Então, se eu for aqui, ó, e aumentar também, ó, vou editar, ó, clico o botão direito do mouse, venho aqui em editar e vou botar 80 agora. Vou clicar aqui, 80, OK. Vamos ver o que vai acontecer. Passante, tá bem? Essa então é uma forma de vocês entenderem por que existe essa diferença de botar uma medida e botar passante, ou botar até um corpo, botar até o próximo e assim por diante. Algumas opções tem aqui dentro também do corte por extrusão, que são bem parecidas da própria extrusão também. Tá? Nós podemos colocar uma inclinação. Tá? Notem que aqui começou com uma dimensão maior e lá vai acabar com uma dimensão menor. Só vou clicar aqui para vocês verem, então, que existe uma conicidade. Tá? Ó, aqui fez um orifício pequeno, então ele começou com aquela dimensão de 25 e aí foi reduzindo com um ângulo de 8 graus. Tá? Vou editar novamente. Vou tirar aqui, né, para tirar a seleção. Outra coisa que também é igual à extrusão, né, eu posso inverter para que lado que eu vou fazer o corte, tá? Então muitas vezes vocês fizeram tudo certinho e aí acabaram esquecendo que tem uma direção esse corte, né? Se vocês clicarem com ele nesse sentido aqui, dê uma olhada no que vai acontecer. Ele vai vir um erro de reconstrução. Ele vai indicar que vocês não estão cortando nada. Vocês executaram o esboço, mas vocês não estão cortando a peça. Então, lembrem sempre de deixar para o lado, né, de dentro da peça. E vocês sempre vão ver a projeção final da onde vai ficar esse corte estrudado. Também aqui tem a direção 2, tá? Que nós, dependendo da peça, nós podemos colocar uma outra direção, tá? Também com inclinação. Posso aumentar ou diminuir. Nesse caso eu não tenho nenhuma continuação da peça, então não teria por que utilizar a direção 2. Tá bem? Agora então vamos dar um OK, tá? Só para finalizar essa parte. Tá? Então, feito isso, pessoal, essa era a primeira parte da aula 1, que era a demonstração aqui do esboço e do ressalto, né, extrudado, e as opções, né, e onde ficam localizadas todas as ferramentas aqui dentro do SolidWorks. E para finalizar, só queria demonstrar aqui para vocês, tá? Aqui estão os esboços que nós criamos, tá? É só clicar nessa flechinha aqui, tá bem? Então nós criamos o esboço 1, fizemos uma extrusão. Fizemos o esboço 2, criamos o corte com extrusão, corte extrudado, tá? Então esse aqui são os eventos que ficam salvos, né? Então eu fiz primeiro esse aqui e depois esse aqui. Um depende do outro aqui, então não tem como eu puxar para cima aqui, né? Não tem porquê, porque esse corte extrudado só pode ser executado depois que eu fizer o sólido, né? Então aqui vai ter, depois vai sendo preenchido todos os próximos eventos que nós vamos fazer nessa peça. Tá bem? Então nós vamos ficando por aqui nessa parte 1, né? E até a próxima.